A graça e a paz, amém? Momento do dízimo e oferta. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra lá em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos ler do verso 1 até o 8, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Então Zaqueu era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. Então o publicano era o nome que se dava aos cobradores de impostos nas províncias do Império Romano. Mas para os fariseus era uma profissão de má fama. Então quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele diz para Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então nós vemos aqui nesse versículo que Zaqueu se revela a Jesus como um homem sem apego aos bens materiais, em que a prioridade é Cristo e não Mamon. Que a prioridade é ter comunhão com Cristo e não com Mamon. E é isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Que Ele seja a prioridade na nossa casa e na nossa vida. E não Mamon. Nesse momento, igreja, você tem a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém?
A igreja coloca-se de pé. Vamos, nesse momento, apresentar diante do Senhor as ofertas. Vamos estar apresentando ao Senhor. Levante as tuas mãos aqui para frente. Deus, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós apresentamos, Senhor, diante de Tu essas ofertas e os dízimos, ó Pai. Pai, nós também colocamos na Tua presença, Senhor, cada dizimista, cada ofertante. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitá-lo de forma tremenda, Senhor, e que abençoa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos para o Antigo Testamento? Amém? Abra no livro de Números, no capítulo 33. Números, capítulo 33. Nós vamos ler do verso 1 até o 44, amém? Glória a Deus, é a palavra de Deus, é bênção para a nossa vida, é alimento. Ele tem muito que falar conosco. Estas são a jornada dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está de frente a Baal-Zefon, e acamparam-se em frente de Bigadom. E partiram de Piairote, passaram pelo mar do deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. Partiram de Mara, e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, acamparam-se junto ao mar vermelho, e partiram do mar vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, acamparam em Dófica. E partiram de Dófica, e acamparam-se em Alos. E partiram de Alos, acamparam-se em Refidim. Porém não havia água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai, e acamparam em Quibrote Atavá. E partindo de Quibrote Atavá, acamparam-se Azerote. E partiram de Azarote, acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma, acamparam-se em Rimom-Perés. E partiram de Rimom-Perés, acamparam-se em Líbna. E partiram de Líbna, acamparam-se em Risa. E partiram de Risa, acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata, acamparam no Monte Zéfer. E partiram do Monte Zéfer, acamparam-se em Arada. E partiram de Arada, acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote, acamparam-se em Taete. E partiram de Taete, acamparam-se em Tera. E partiram de Tera, acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica, acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona, acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote, acamparam-se em Bené Jaacã. E partiram de Bené Jaacã, acamparam-se em Or Agidgade. E partiram de Or Agidgade, acamparam-se em Jotibatá. E partiram de Jotibatá, acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona, acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, acamparam-se no deserto de Zin, que é Guedes.
E partiram de Guedes, acamparam-se no monte de Or, no fim da terra de Edom. Versos 42. Partiram de Zamona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, acamparam-se em Obed. E partiram de Obed, acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. Essas são todas as estações que o povo do Egito, que saíram do Egito, o povo de Israel que estava do Egito, quando saíram, passaram, até chegar em Canaã, até chegar no Rio Jordão, na Campinas do Rio Jordão. Então nós vamos falar hoje sobre os estágios da vida cristã. A nossa vida biológica, nós passamos por crescimentos, nós passamos por estágios. Todos nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Quando concluiu o período gestacional, nascemos e fomos crescendo. E quando chegamos a uma certa estatura, nós paramos de crescer. Não é assim? A vida espiritual também passamos por estágios e por crescimento. No entanto, a vida espiritual não é como o crescimento físico, que um dia para. Ela continua. A nossa vida espiritual, ela não cessa, o crescimento dela não cessa, como a vida biológica. O crescimento espiritual, ele vai crescendo. Ele continua. E nesse processo, nós passamos por experiências, nós passamos por etapas. E é sobre isso que nós vamos refletir acerca de algumas fases da nossa vida, com base em Números 33, com o tema Estágios da Vida Cristã. Então, o capítulo de Números 33 nos fala da saída do povo de Israel, desde a sua saída do Egito até as saídas de cada acampamento que se levantaram no deserto. E cada saída do povo, desde Egito até a conquista de Canaã, havia uma nova experiência. Todas estas estações nós vamos encontrar nos livros de Êxodo, no livro de Números, Levíticos e Deuteronômio. Essas jornadas são lições para a nossa vida. Então, quando nós detemos a estudá-la com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos extrair lições para a nossa caminhada cristã. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, Deus não o levou a caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Mas Deus fez-o rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Número 33, então, nos diz que a primeira saída do povo de Israel foi de Ramessés. Ramessés fala da escravidão do pecado, da culpa, da escravidão do mundo. Em Ramessés, eles têm então aquela experiência com Deus poderoso. É nessa cidade que eles veem as 10 pragas agindo naquela nação. É nesse local que Deus tira aquele povo com a sua mão poderosa rumo a Canaã. E aí eles vão passar por Sugote, Etam, Piarote, atravessam o Mar Vermelho. E quando eles chegam ao deserto, vemos que eles acampam. Em um determinado tempo, eles levantam o acampamento e continuam a sua jornada. Eles chegam no deserto, acampam, ficam um período, levantam o acampamento e prosseguem para uma nova jornada, para uma nova caminhada rumo a Canaã. As suas jornadas, as suas saídas de um local para outro, nos fala das experiências.
Todas as vezes que se levantava um acampamento, era hora de partir para uma nova jornada. Era hora de partir para uma nova experiência. Então é no deserto que o povo teve várias experiências, como as águas de Mara. Eu já falei sobre isso aqui esse ano. A Sagrada Escritura diz que o povo hebreu chegara a Mara, mas não puderam beber as águas. Mara significa amargura. Eles acamparam em Mara, depois eles tiveram que sair de Mara. Eles tiveram que sair de Mara para uma nova jornada. Então eles passam por Elim. Quando eles chegam em Elim, eles vão encontrar um oásis naquele deserto, com suas fontes, suas águas, suas palmeiras. Mas eles têm que continuar, porque não chegaram a Canaã. Havia mais etapas no deserto. Aí na metade do caminho, caminhando, eles encontram com os amalequitas em Refidim. E assim sucessivamente, as suas jornadas continuaram até acamparem junto ao Jordão. Assim como cada experiência no deserto, momento de amadurecimento que Deus estava concedendo para aquele povo, para nós não é diferente. Na nossa caminhada sempre estaremos passando por experiência com o Senhor e caminhando para a nova etapa. Saindo de uma experiência e entrando em outra. Sempre é assim. Você pode olhar para você, para a sua vida e perceber que você não é mais como você era. Há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Você foi passando por etapas. Você foi crescendo no Senhor, está crescendo gradativamente. Então eu quero refletir algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, quando nós olhamos para esses livros. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que todo mundo precisa sair de Ramassés. Então a primeira lição é sair de Ramassés. Ramassés fala da escravidão do pecado, da culpa, da escravidão do mundo, seu poder em nos controlar. E é nessa cidade no Egito, que simboliza espiritualmente o mundo, que eles foram libertos. Então, no capítulo 12 do livro de Êxodo, fala da saída do povo de Israel do Egito, rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Então, eles saíram. O primeiro passo é sair de Ramassés. A primeira saída é sair do mundo das trevas, do mundo da escravidão do pecado. É seguir, é avançar para uma nova vida em Cristo. Então, assim como o Senhor naquele momento estava libertando o povo hebreu do domínio egípcio, Ele também nos libertou da escravidão do pecado por meio do sacrifício de Cristo. Então, a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, os estágios espirituais na nossa vida cristã, ela começa no Calvário de Cristo. A carta a Colossenses diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Gálatas 5,1 diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Mas saímos de Ramassés, mas precisamos nos libertar do mundo. Nós precisamos libertar do nosso eu. Então, por isso, Deus nos leva para o deserto. Então, nós somos levados para o deserto. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 ao 4, o Senhor fala por meio de Moisés, que eles foram conduzidos pelo deserto para levá-los a um relacionamento com Deus, e através desse relacionamento, tirar o Egito de dentro deles
e curar a sua alma. Então a primeira lição: sair de Ramassés, sair do mundo da escravidão, do pecado, por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Segunda lição que nós aprendemos aqui, que nós somos levados para o deserto. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Precisamos ser preparados. O deserto é uma escola. É uma escola de preparação. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã, tem que atravessar o deserto. O deserto é o período de preparação. O deserto é a escola. É no deserto que nós vamos deparar sim com as águas de Mara. É no deserto que Deus permite que nós passemos por momentos sim difíceis, porque em nós há uma carne adâmica pecaminosa. É no deserto que Deus permite que nós passemos por lutas para tratar conosco, para nos levar ao arrependimento, para tratar o nosso ego, para que nós possamos liberar o perdão, para que nós possamos amar o próximo por meio de Cristo. Nós somos levados a conhecer todos esses estágios na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então, para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Então, o povo no deserto, no Antigo Testamento, precisou ser tratado. Eles foram salvos da ira de Deus que veio sobre aquela nação egípcia. Eles foram libertos da escravidão e domínio do Egito, mas não haviam sido libertos deles mesmos. Eles traziam muitas coisas de lá. Hábitos, costumes, pensamentos, valores. Deus precisou operar. Deus precisou tirar o Egito de dentro dele. E quantas coisas do mundo nós trazemos? Quantas coisas o Senhor precisa tirar de nós? A Bíblia diz que após aquele momento em Mara, eles vieram a Elim. Então, após a Mara, logo em seguida tem Elim. Elim é como oásis naquele deserto, com suas fontes de água, suas palmeiras. Há momentos que nós vamos passar momentos difíceis. Sim, há momentos. Mas há momentos que nós também estaremos naquele momento lá de Elim, onde nós receberemos o refrigério do Espírito Santo, aonde nós receberemos o conforto do Senhor, aonde nós vamos sentir a alegria de caminhar com o Senhor. Vamos passar momentos difíceis, mas há momentos de refrigério, há momentos de Elim, há momentos que nós vamos nos encontrar em um oásis cheio de palmeiras e águas, que é o Espírito Santo de Deus, que vem ao nosso consolo, que vem nos fortalecer, que vem nos refrigerar. Então, há momento que vamos experimentar momentos difíceis, que o Senhor permite que viemos passar. Mas nós não podemos esquecer que também há o momento que nós vamos passar por Ele. Não podemos esquecer que o gozo está lá na frente. Foi no deserto também que ocorreu a luta com os amalequitas. Não podemos esquecer que no deserto também houve a luta com os amalequitas. Biblicamente, amalequita significa a carne. Há momentos que nós vamos lutar, nós vamos pelejar com a carne. Porque em nós há uma natureza adâmica que grita pelo pecado. Então há momentos que nós vamos pelejar. Não podemos esquecer que lá no deserto teremos que lutar com Amaleque, como foi em Refidim. Foi em Refidim que eles lutaram com Amaleque. Da mesma forma que o povo hebreu sabia que o inimigo Amaleque estava no caminho para impedi-los a prosseguir, nós também pelejamos contra a carne, todos os dias. Todos os dias nós pelejamos com a carne. Todos os dias nossa vontade quer sobressair. Todos os dias.
Todos os dias, mais que a gente fale, Senhor, que a sua vontade seja feita, mas lá no fundo nós queremos que a nossa vontade seja feita. Todos os dias nós podemos dizer, Senhor, eu quero seguir o seu caminho. Mas muitas vezes o Senhor coloca alguém na nossa frente e você perde a oportunidade de falar de Jesus. Muitas vezes, no nosso caminho, nós pelejamos contra a carne. Queremos estudar a palavra, mas nós não disciplinamos. Nós não nos policiamos em estudar. Queremos orar, mas a cama fala mais alto. Não é assim? É a peleja da carne todos os dias. Foi um estágio, foi uma luta que o povo do deserto também viveu. Assim somos nós. Conosco não é diferente. Não podemos permitir que pequenas brechas se formem em nossa vida, em nenhuma área. Romanos capítulo 8, no verso 7, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Romanos 8, 8 vai dizer que o que estão na carne não pode agradar a Deus. Terceira lição que nós podemos aprender aqui, que você determina o tempo que vai passar no deserto. Você sabia disso? A nossa caminhada é um estágio, são etapas. E você determina quanto tempo você quer ficar ali naquela experiência. Quanto tempo você quer ficar ali pelejando. Quanto tempo você quer ficar ali, você está sendo levado, você está sendo confrontado a amar o teu próximo, a perdoar, a renunciar a si mesmo. Mas muitas vezes insiste em guardar a mágoa. Então, a terceira lição que nós aprendemos, que você determina o tempo que vai passar no deserto. A caminhada pelo deserto era para ser feita com menos tempo, mas demorou 40 anos. Como que esse povo murmurou? Lá em Números capítulo 13, nós vemos que o Senhor fala para Moisés separar 10 homens, 10 espias, para irem à terra de Canaã e observarem como era aquela terra. E eles vão. Desses 10 homens, nós vamos ver também que Caleb e Josué faziam parte desse grupo. Ficaram 40 dias lá em Canaã, só observando. Então, quando eles retornam lá novamente no deserto, o que eles vão dizer? Menos Caleb e Josué. Eles vão dizer realmente, olha, a terra é cheia de fartura. Mas tem um porém. Os homens lá são grandes, fortes, as cidades são grandes demais. Era como se ele dissesse assim, olha, nós não vamos conseguir tomar posse de Canaã. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb não pensaram desse jeito. Não, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Mas a congregação, a comunidade, quando escuta isso, começa a chorar. Começa a lamentar. E pede para voltar ao Egito. É melhor voltar para o Egito. É melhor viver como escravo do Egito do que pelejar por essa terra prometida. E devido a esta murmuração, eles ficam 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Então lá em Números capítulo 14, no verso 34 vai dizer: e os vossos filhos pastoream nesse deserto 40 anos, segundo o número de dias em que espiaste esta terra. 40 dias, cada dia representando um ano. Então andaram em círculo
por causa das suas atitudes. Então você determina o tempo que vai passar no deserto. Muitas vezes, nós não avançamos na caminhada cristã, é porque nem sempre respondemos adequadamente ao propósito de Deus na nossa vida. Como você tem reagido diante de cada etapa? Como você tem reagido diante de cada experiência? A história do povo de Deus no deserto nos fala muito. E o Espírito Santo quer nos ensinar. A nossa vida cristã também nós passamos por experiências, nós passamos por etapas. Então passar pelo deserto na vida cristã faz parte da nossa vida. Faz parte da experiência que temos com Deus. Então sempre que passamos por lutas, sempre que nós passamos por provas, por tribulações, são situações que o Senhor nos conduz. Mas Ele nos conduz para que nós tenhamos que aprender a lição. Para que nós possamos sair daquela etapa e prosseguir para uma nova etapa. Por isso que eu disse que o deserto é uma escola. O deserto é uma escola. Não podemos ficar presos em uma determinada estação. Não podemos ficar presos em um determinado estágio. Quantos lamentam a experiência que tiveram e continuam no mesmo lugar e não avançam? Quantos que vêm para Jesus e não conseguem perdoar o pai, não conseguem perdoar a mãe? Ficam estagnados. Não prossegue. Passamos por experiências com o Senhor, mas para cada experiência é necessário subir para um novo degrau. É necessário sair, é necessário prosseguir em conhecimento ao Senhor. A nossa viagem, a nossa peregrinação espiritual começa no Calvário até a Nova Jerusalém. Nós começamos a nossa caminhada cristã no Calvário de Cristo. Naquele momento que nós entendemos o sacrifício de Cristo naquela cruz, nós o recebemos pela fé como nosso Senhor. A partir de agora, começa a nossa caminhada cristã, rumo à Nova Jerusalém. Rumo à Nova Jerusalém. Então a vida cristã, ela é uma carreira na qual nós corremos, na qual nós avançamos em cada experiência. Deus nos salvou em Cristo, mas nós precisamos viver esta grande salvação. Eu já fui salvo. Mas você é responsável para dar continuidade à sua salvação. Você não pode ser negligente com a palavra de Deus. Eu fui salvo. Mas você precisa ser tratado. Não podemos viver a vida cristã acomodados, mas buscar do alto o entendimento para compreendermos e aceitarmos o mover de Deus em nossa vida. Então, cada vez que Deus age na nossa vida, nós não entendemos, nós não aceitamos, nós ainda estamos ali no deserto. Nós não damos a oportunidade de crescimento. Então nós precisamos ser humildes, precisamos pedir ao Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo nos ensine a ter entendimento e a aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, é na vida de todos, é na vida de cada membro do corpo de Cristo, existe um desenvolvimento, existem etapas de crescimento. Então, quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 12, no versículo 12 e 13, vemos que a vida cristã, ela é vivida em estágio. Então, Paulo vai dizer assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, a que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então nós vemos que há uma carreira, unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade,
à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, há umas etapas de crescimento. Começamos na unidade da fé. Existe apenas uma unidade de fé. A nossa fé no nosso Senhor Jesus. A nossa fé, a fé salvífica que nos salva. Que nos salva. Hebreus vai dizer que Jesus, que Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Efésios vai dizer que nós temos o escudo da fé. Então Jesus é o nosso escudo. Ele é a nossa fé. É nele que todos nós confessamos, testemunhamos Ele. Não importa se seu irmão ou a sua irmã tem algumas concepções que não é a mesma sua, não importa. É a unidade da fé, todos estão unidos pela mesma fé em Cristo Jesus. Então nós começamos a entender por etapas. Depois nós vamos passando por etapa, conhecimento do Filho de Deus. Jesus vai nos revelando dia após dia. O Espírito Santo vai tratando em nós, para que nós possamos manifestar o caráter de Cristo. Então, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembre-se, começamos a nossa vida no Calvário. A nossa vida começa lá. Mas o Senhor começou uma boa obra e Ele vai concluir. Não sou eu, não é o teu pastor, não é o seu líder. É o Senhor Jesus vai concluir esta obra em cada um de nós, amém? Então Deus, por meio de Cristo, começou uma obra em nós. Ele mesmo está aperfeiçoando até o dia de Cristo, até o dia que o nosso Senhor voltará para a sua igreja. Então, nesse momento, começamos a nossa caminhada cristã. Cristo está trabalhando em nós, Ele não irá parar até concluir. Em Efésios capítulo 1, vemos o que Deus está fazendo em nós, por meio de Cristo. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, nos diz assim: que Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em quem? Em Cristo. Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Desde a fundação do mundo. Ele diz que Deus nos predestinou para filho de adoção. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E Ele diz que nós temos redenção pelo seu sangue. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Cristo. Tudo isso Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. Então, quanto mais eu medito nessa imensa definição apresentada nos primeiros capítulos de Efésios, quando eu me detenho a ler esses capítulos, eu vejo que nós somos em Cristo, de tudo que Deus Pai nos tornou, tudo que Deus fez por meio de Cristo. Eu fico, sinceramente, irmão, eu fico maravilhada quando eu leio Efésios. Eu fico, olha, sem palavra para expressar o que eu sinto. E como que Satanás, ele tenta de toda forma tirar a nossa visão, tirar, de ocultar na nossa mente o que nós somos em Cristo. E por muitos não ter essa convicção do que você é em Cristo, você se torna um cristão derrotado, irmão. Um cristão sem visão. Você precisa ter a convicção do que você é em Cristo. Se você não tem, peça ao Espírito Santo. Me dê esta convicção. Me dê essa revelação do que eu sou em Cristo Jesus. Porque quando você tem consciência do que você é em Cristo Jesus, pode vir a tribulação que for.
Pode vir a luta que for, mas você sabe que dentro de você habita o Senhor Jesus. Que dentro de você habita a vida de Deus. Que a sua força não vem do mundo externo, mas a sua força vem de dentro de você, que é Cristo em você. Quando você tem essa convicção do que você pertence a Cristo, que você é em Cristo Jesus, você não depende de fatores externos para você ser feliz. Porque você entende que a felicidade mora em você, por meio de Cristo. Você entende isso. Você entende isso. E você começa a caminhar de uma maneira diferente. E como eu disse, como que Satanás, ele tem tentado ocultar isso no meio do povo de Deus. Para não conhecermos o que nós somos em Cristo. Para não desfrutarmos da presença e da companhia do nosso Senhor. Então nós devemos ter consciência e a convicção de que nós fomos gerados em Cristo. Cada um de nós que fomos gerados em Cristo, constituímos o seu corpo, constituímos a sua igreja. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Dentro de Cristo já havia o seu povo. Dentro de Cristo já havia a sua igreja. Quando ele diz para Paulo, Saulo no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Porque quem toca na igreja, quem toca no povo de Jesus, de Cristo, de Deus, toca no Senhor Jesus. E se você tem essa convicção, você vive a sua vida cristã como um vencedor e não como um derrotado. A vida cristã é uma carreira. E o apóstolo Paulo disse na segunda carta ao Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Então, a vida cristã é uma carreira. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Assim como Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, Deus continua convidando homens e mulheres para uma nova vida por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Deus libertou o povo do Egito, lá de Ramassés, Deus continua convidando homens e mulheres para uma nova vida com o Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual com o Senhor é uma carreira, é uma etapa que nós vamos dia após dia crescendo no Senhor. Muitas vezes nós vamos ser tratados, sim, porque precisamos ser tratados. Porque nós somos muitas vezes egoístas, sim. Não vamos ser hipócritas. Temos dificuldade de perdoar. Temos dificuldade de amar. Temos dificuldade de submeter às autoridades. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele quer que nós tenhamos esta estatura deste varão perfeito que é Cristo. Mas para isso, nós somos levados sim para o deserto. Porque nós seremos tratados. Mas glória a Deus que Ele não faz acepção de pessoas. A
morte de Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário, foi para todos. Mas é necessário que pela fé você o receba como teu Senhor, como teu Salvador. Deus não faz acepção de pessoas. Quando eu leio o livro de Atos, capítulo 10, eu olho para a vida de Cornélio, um gentil, um homem que orava sem cessar a Deus, um homem que dava esmola, mas era um homem que não era salvo. Para ser salvo, ele precisava ouvir o Evangelho. Para ser salvo, alguém precisava falar de Cristo. Então o Espírito Santo de Deus envia Pedro. Porque as obras de Cornélio não poderiam salvá-lo. As suas esmolas aos pobres não poderiam salvá-lo. Ele estava morto espiritualmente. Ele precisava ouvir o Evangelho. Então o Espírito de Deus leva Pedro. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele envia o Espírito Santo para falar com Pedro, a fim de que ele pregue o Evangelho para Cornélio. Então Pedro abre a boca e ele diz que Jesus Cristo é o Salvador, que Cristo é o ungido, que foi morto e ressuscitou, e que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Deus é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele não esqueceu de mim. Me tirou do lamaçal do pecado. Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que não esqueceu de muitos irmãos que hoje estão aqui, que testemunham o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Cornélio precisava ser salvo, e o único que podia salvar Cornélio, mesmo ele dando esmola, mesmo ele orando, o único que poderia salvá-lo, dar a ele uma nova vida espiritual, era Cristo Jesus. Então ele ouve o Evangelho, e naquele momento o Espírito de Deus batiza. Naquele momento a salvação chega na vida de Cornélio, a salvação chega na vida da sua família, na sua casa, porque o único que podia salvar Cornélio era Jesus. O único que pode nos salvar é Jesus, o Cristo, e começar uma nova história. A nossa vida começa no Calvário, na cruz de Cristo. E quando você o recebe como teu Senhor, você passa por tribulações, passa, mas Ele habita em você, e Ele te dá força para você vencer, dia após dia. Nesse momento, se alguém ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e deseja receber, este é o momento. Assim como Deus libertou aquele povo lá do Egito, da cidade de Ramsés, Ele te convida para uma nova vida em Cristo Jesus. Alguém nesse momento que deseja
deseja receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Há alguém? Um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, adolescente? Se não há, que o Senhor te dê uma outra oportunidade, amém? Confesso que se eu não fosse crente, eu teria aceitado Jesus nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Quero passar alguns avisos rapidamente para você, igreja. Primeiramente, eu gostaria de passar o aviso da nossa livraria. Você que ainda não conhece, tem um lugar ali, ó, porque tem gente que passa tão rápido assim, acho que tem medo de livro que chega. Então, pode passar, os livros não mordem, os livros vão abençoar a sua vida. Compra os livros, leia os livros, seja abençoado. Tem um pastor, mentor, que ele fala bem assim: ande com um sapato furado, mas compre livros. E eu quero trazer uma indicação desse livro aqui, você que não leu ainda, você que é líder de célula, você que não leu esse livro, Manual de Células, Manual da Visão em Células. Esse livro, você não pode morrer sem ler esse livro. Se você estiver morrendo, você fala: Deus, eu não li o livro ainda, eu preciso de ler aquele livro. Porque talvez a sua célula não rompe, não cresce, porque você não leu esse livro. Tem uma parte que fala bem assim, eu quero ler rapidamente, diz: por que minha célula não cresce? Diz bem assim: monitore o tempo devocional da sua célula. Os líderes que investem 90 minutos ou mais em devocionais diários, multiplicam as suas células 2 vezes mais do que aqueles que investem 30 minutos por dia. Se o líder não ora, não há multiplicação. Então, se a sua célula não multiplica, meu querido, a culpa não é do pastor, não é de Deus, não é da cidade. Talvez você precisa monitorar o tempo que você tem investido em oração. Amém ou não amém? Eu falo por experiência própria. Eu liderei célula e eu coloquei isso em prática, e Deus verdadeiramente ali nos abençoou. Então você que acha que não precisa orar, você está equivocado, principalmente segundo a nossa visão de célula. Não deixe de comprar. Se você é líder de treinamento, abençoe o seu líder, abençoe ele desse aqui. Esse outro aqui eu também já li ele, eu quero indicar, John Maxwell, as 17 incontestáveis leis de trabalho em equipe. Eu quero dizer para você, eu já li ele. Você pode colocar e aplicar essas leis no seu trabalho, com a sua equipe, com os seus funcionários, e você também pode aplicar esse livro, essas leis, na sua célula. Eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer naquele lugar. Amém? Então, não saia daqui sem comprar esse livro e também outros livros ali abençoados. Amém, amados? Gostaria também de contar mais alguns avisos. Me suporte aí mais alguns minutinhos. Micael já chega aqui também. Glória a Deus. Estaremos, domingo que vem, amados, batismo. Festa de crente é batismo. Convida a sua célula. Vai ser lá na Pedreira. Se não for na Pedreira, vai ser em uma piscina. O que acontece? Muitas vezes, a célula vai e batiza, o pessoal vai embora e fica alocado o dia inteiro lá, aquele ambiente que você pode usufruir. Você pode tomar um banho, pode fazer um churrasco, pode me convidar para comer. Olha o tanto de opção legal que você pode ali fazer domingo que vem, amém? Espero que eu receba um convite em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, então, não deixa de se preparar com a sua célula para o batismo. E à noite, domingo, dia 16, ceia do Senhor. Amados, tem muitos líderes faltando o dia de ceia.
Tem muitos membros faltando dia de ceia. Amado, é o momento de nós aqui em Deus ter aquela comunhão e a ordenança que o Senhor nos concedeu de participar do corpo e do vinho. Então não perca esse momento. Não deixe de participar da ceia. Não deixe de vir para o culto no dia de ceia. Em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Quarta-feira, às 5:30 da manhã, tem oração aqui no templo. Como eu disse para você, venha orar conosco. Você que gosta e você que não gosta, venha até gostar. Alguém perdeu essa chave, estará aqui na frente. Tem aqui um negocinho, um chaveirinho aqui, de couro ou de trançado.